Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre carreiras policiais. E hoje a gente vai continuar falando do tão badalado concurso da Polícia Federal, que foi um dos concursos mais esperados aí de todos os tempos para o pessoal que estava esperando tanto PF quanto PRF, enfim, esses concursos policiais federais. E para você que quer começar a estudar, ou às vezes que está só lapidando todo aquele conteúdo já feito, fica até o final desse vídeo aqui que eu vou te mostrar uma dica essencial para você pensar algumas matérias daquele extenso edital que vão te levar realmente a ter um diferencial na hora de resolver sua prova. De nada adianta você pegar todo um edital de um determinado concurso público e estudar ele de forma aleatória, né? Sem saber qual é a matéria mais importante e por que você destinar mais esforço a essa ou aquela matéria. Então fica até o final desse vídeo que eu garanto para você que você não sabia disso que eu vou trazer e muito possivelmente você vai conseguir incorporar na rotina de estudos, tá certo? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há 12 anos. Fui aprovado em alguns concursos, reprovado em outros tantos e sou de fato um apaixonado pelo estudo, pelo crescimento, pelo desenvolvimento pessoal que o estudo e apenas o estudo para concurso proporciona, tá certo? Então vamos começar aqui falando sobre o concurso de agente e escrivão da Polícia Federal e a gente vai fazer, claro, um plano de estudos aqui pensando numa forma de trazer algum benefício para você. Só algumas informações de antemão para a gente poder se situar. A data da prova, 27 de julho. Pessoal, 2 meses até a data da prova. É o período agora de você realmente abrir mão daquilo que não está contribuindo para esse seu sonho, que não está contribuindo para esse caminho. Muitas pessoas vão querer prestar esse concurso. E muitas pessoas vão, de fato, sonhar em ser um agente de polícia federal, em ser um escrivão de polícia, e vão dormir sonhando realmente. Agora, pouquíssimas pessoas vão acordar no dia seguinte e vão realmente optar por pagar o preço. Agora, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: a rotina de estudos, ela precisa ser estruturada, ela precisa ser sustentável e progressiva. Estruturada, você tem que pensar o estudo de maneira estratégica, você tem que ali identificar os principais pontos do edital, aquilo que vai te trazer um maior custo-benefício, digamos assim. Ela tem que ser sustentável porque você tem que se manter estudando pelo tempo necessário que for. E no nosso caso em específico, pensando numa reta final, você tem que manter 2 meses de estudo em altíssimo nível. Afinal de contas, a gente está falando de uma reta final. E progressivo no sentido de que você tem que realmente ir apertando o passo ali, na medida que você vai evoluindo nos estudos. De forma que você vai chegar no final dessa sua preparação, num estudo, numa rotina de estudos muito mais intensa do que no início. E pessoal, são 2 meses. E vamos cá para nós, né? Se você não está disposto a pagar esse preço por 2 meses para poder ocupar um cargo de relevância, como é um cargo de agente de Polícia Federal ou mesmo escrivão de Polícia Federal, olha, se você não está disposto a pagar esse preço, é realmente porque isso não é para você e, enfim, você tem que pensar em outra coisa. Então, nesses 2 meses, vamos focar que dá tempo ainda de fazer muita coisa. E fica aqui a minha advertência, a minha observação. Olha só, muita gente vai começar numa rotina boa de estudos, mas também muita gente boa quando chegar um mês de preparação, vai abrir mão. Então, vão ser premiados aqueles que se mantiverem constantes, aqueles que se mantiverem disciplinados. Então, se você montar uma boa rotina estruturada, sustentável e progressiva, com certeza você vai chegar ao final desses 2 meses muito bem preparado, tá? Com relação às vagas, deixei aqui para vocês 160 vagas para escrivão, isso levando em conta o total de vagas, né? Não discriminei aqui entre PCD e pessoas pretas e pardas. E agente, 630 vagas. Já conversamos a respeito da preferência de um ou de outro, sobre qual concurso você vai optar, e aí vai ser uma questão muito pessoal. Agora, as etapas do concurso, aqui eu quero só pontuar algumas informações específicas para a gente poder falar basicamente do nosso plano de estudos, tá? O bloco 1, 2 e 3, responsável por 60, 36 e 24 questões, respectivamente. Isso para agente e escrivão. Agora, quando a gente fala das matérias em específico, não tem grande diferença entre as carreiras, agente e escrivão. Principalmente no bloco 1, são as mesmas matérias. Língua portuguesa, noções de direito administrativo, constitucional, penal, processo penal, direitos humanos, legislação especial, estatística e raciocínio lógico. Agora, pessoal, fiquem atentos. Direitos humanos está sendo novidade na cobrança aqui do concurso da Polícia Federal e principalmente na polícia, em todas as instituições policiais como um todo. Não somente Polícia Federal, mas Polícia Civil também. Está sendo uma tendência a aparição aí da matéria de direitos humanos. Vocês precisam dar essa atenção. Para escrivão, o bloco 2 e 3, informático, bloco 2, e o bloco 3, contabilidade e arquivologia. A diferença do cargo para agente é que o bloco 3 para agente tem só contabilidade, enquanto que para escrivão tem arquivologia e contabilidade. Agora vamos falar, pessoal, especificamente do nosso estudo estratégico.
Primeiro ponto, você vai fazer uma prova do CESP, e o CESP, como banca responsável aqui pelo nosso concurso, Sebrasp, né? Banca responsável pelo nosso concurso, claro, por uma surpresa do total de 0 pessoas, porque todo mundo já estava esperando que fosse de fato o Sebrasp que ficaria responsável por isso. São 120 questões, 120 itens para você julgar certo ou errado. A maneira de você resolver uma prova com itens certo e errado, ela é totalmente diferente de uma prova de múltipla escolha. Na prova de múltipla escolha, você consegue, muitas das vezes, eliminar 2 ou 3 alternativas, ali porque você já sabia que elas estavam incorretas, e aí vai sobrar ali, eventualmente, 2 alternativas, ou mesmo sobrar só a alternativa correta, e você vai conseguir acertar aquela questão, ainda que você não soubesse efetivamente aquela matéria, efetivamente aquele conteúdo. Diferentemente das provas com item certo e errado. Porque aí você precisa necessariamente saber se aquele item está certo ou se aquele item está errado. E mais do que isso, na prova da Polícia Federal, tanto para a gente quanto para a escrivão, a gente tem essa peculiaridade de um item errado anular um item certo. Então você não pode sair por aí chutando toda e qualquer matéria. Agora eu falo muito para os meus alunos o seguinte, olha, o chute em si, ele não é uma coisa ruim, tá? Mas desde que seja um chute minimamente direcionado. Se você vai chutar uma questão de uma matéria que você nunca viu, aí, meu amigo, você está realmente apostando na sorte ali, brincando com a sorte. Agora, se você vai chutar uma matéria que você já viu, que você já passou, eventualmente você não está conseguindo acessar aquele conteúdo de maneira consciente, mas muito possivelmente você já passou por aquela matéria, você já passou por aquele ponto específico, e sabe quando o item, você não sabe dizer o porquê, mas ele tem cara de certo? Ou ele tem cara de errado, na verdade, essa cara de certo ou cara de errado é você acessando aquelas informações que estão ali gravadas no seu subconsciente. Você não está conseguindo acessar elas de maneira direta. Então, quando eu falo para os meus alunos para confiar no instinto de vocês, é para realmente confiar nesse instinto, nesse feeling de ver que tá uma questão, um determinado item está certo ou um determinado item está errado. Agora, claro, pessoal, se você nunca estudou contabilidade na sua vida, se você nunca estudou estatística na sua vida, você pode ter o feeling que for, você pode ter achar o que for, que muito provavelmente esse chute seu vai ser baseado nada mais, nada menos que a pura sorte, ou no caso, azar. Uma coisa interessante da gente observar, que eu trouxe para vocês aqui, é que no concurso de 2021, que foi o último concurso da Polícia Federal, quando a gente pega item por item e analisa as matérias que foram cobradas, a gente vê que 5 matérias foram responsáveis por cerca de 90% de toda a prova. Dos 120 itens, 108 foram sobre contabilidade, português, raciocínio lógico, estatística e arquivologia no caso da prova de escrivão, porque não tem, de fato, arquivologia na prova para agente. Pessoal, agora esse ponto específico, esse eu quero conversar com vocês. Por quê? Vocês viram que quando você pega o edital, tem lá 10 matérias, 10 disciplinas, e para escrivão tem 11 com arquivologia. Mas desse universo de cada matéria, tem uma infinidade de outros assuntos dentro dessas matérias. Se você for pegar, toda vez que publicar um edital, e você for estudar do primeiro item ao último item desse edital, e tentar sistematizar o estudo para todos eles de maneira igual, ou seja, vendo o material, depois revisando, depois fazendo exercício, muito possivelmente você vai passar ali 2, 3 anos estudando apenas para um edital. Diferente de você chegar, analisar o edital, comparar com as provas anteriores e aí então direcionar o seu estudo. Que esse é exatamente o nosso papel aqui, de trazer esse conteúdo mais mastigado para você. Claro, com embasamento. A gente não está falando aqui com base no que a gente acha, a gente está falando com base naquilo que a gente viu. Por isso que eu falo que é tão importante você treinar baseado nas provas passadas daquele concurso que você quer, independente de qual concurso seja. Se você vai fazer agora, como de fato vai fazer, essa prova para a Polícia Federal, seja cargo de agente, seja cargo de escrivão, você tem que necessariamente resolver pelo menos umas 2, 3 provas passadas. Agora, claro, pessoal, fiquem atentos somente com essa questão da desatualização, principalmente em matérias do direito. Você não vai pegar, por exemplo, um concurso que foi antes de 2019, antes do pacote anticrime, que foi responsável aí por uma das alterações mais significativas, tanto do Código Penal, quanto do processo penal e legislação esparsa, e você vai assumir aquelas informações como verdadeiras. Você tem que, claro, ter uma leitura mais crítica daquilo ali e trazer para a atualidade. O mesmo vale para as outras matérias que eventualmente passaram por alguma desatualização. Agora, fato é, você precisa estudar as provas anteriores. E quando a gente fala de provas Sebrasp, CESP, com mais razão. Por quê? Por conta dessa peculiaridade. Quando você pega o universo de concursos, principalmente concursos da área policial, são pouquíssimos os que trazem questões, provas no formato certo e errado. A maioria deles é prova múltipla escolha. E a forma de você
você estudar, a forma de você resolver, a forma de você encarar uma prova, múltipla escolha, ela é totalmente diferente de uma prova, por exemplo, certo e errado, como é o caso desse CESP. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, olha, você nunca vai participar de uma prova de corrida simplesmente treinando natação. Você nunca vai participar de uma prova de bicicleta simplesmente treinando corrida, por exemplo. Você precisa fazer exercícios específicos para aquele esporte, para aquela modalidade que você vai praticar. Da mesma forma, o concurso. Você precisa resolver exercícios específicos daquela banca. Ah, professor, mas tem, como você mesmo falou, tem pouco concurso que usa esse formato certo e errado. Não, beleza. Mas tem muitos outros concursos elaborados pela banca Sebrasp. E você, então, pode se basear na forma de cobrança. Agora, claro, você vai ter ali que julgar certo ou errado cada uma das alternativas e entender o que está certo, o que está errado em cada uma delas. Eu sou suspeito para falar porque eu acho que a resolução de exercício é a principal ferramenta de estudos para o concurseiro. Eu sei que alguns gostam de chamar esse estudo de estudo reverso. E por que estudo reverso? Porque ao invés de você ler toda uma parte teórica e aí então partir para os exercícios, tentando lembrar tudo aquilo que você estudou, nesse chamado estudo reverso, você vai simplesmente começar a resolver as questões e a partir do momento que você resolve as questões, você identifica as matérias, as disciplinas e os pontos que são mais cobrados. E aí, eventualmente, você vai lá no seu material e pega e vê e lê aquele ponto, aquela matéria específica. Agora, essa forma de estudo, vamos chamar aqui de estudo reverso, ela é uma excelente estratégia, principalmente para esse período reta final, para quando a gente tem aqui pouco tempo para se preparar, como é o caso. A gente tem pouco mais de 2 meses para se preparar. Você não consegue ver toda a matéria, ver todos os pontos do edital apenas em 2 meses. Então, se você já tem uma boa base, se você seguiu todos os nossos conselhos, se você acompanhava aqui todo o conteúdo que a gente coloca, se você já presencia ali todas as informações que a gente vai trazendo, me acompanha ali no Instagram, no YouTube, já sabe ali da minha forma de pensar, você sabe que você tem que estar estudando antes do edital ser publicado. Até aí tudo bem, nada de novo. Agora, se de fato você deixou para começar agora, posso afirmar que não dá tempo? Olha, não posso afirmar, até mesmo porque o concurso público, ele depende muito da individualidade de cada um. Agora, fato é, se você começou agora ou começou há pouco tempo, essa estratégia de estudos, de você resolver questões, identificar as matérias, as disciplinas e os assuntos mais cobrados, e aí então procurar um bom material para você ler aquele ponto específico e entender o porquê que aquela assertiva está certa, o porquê que está errada, aí você realmente vai ter uma evolução muito grande nesses 2 meses e vamos dizer que corre o risco de você ser aprovado ao final. Agora, claro, uma das estratégias para a gente se preparar é você ir atrás de um bom material. Então fica aqui até o final desse vídeo que eu vou trazer um desconto aqui para você nos nossos cursos de carreira para agente e para escrivão, que para vocês poderem ter acesso aqui a um bom material, inclusive para fazer esse chamado estudo reverso. Agora, um último ponto que eu quero trazer para vocês, especificamente, é a respeito das matérias de direito e legislação, que seria ali noções de direito constitucional, administrativo, penal, processo penal e legislação especial. Por quê? Olha, elas são responsáveis por apenas cerca de 10% de toda a prova. E por que eu gosto de tocar nesse assunto? Olha só, quando a gente fala em polícia, em atividade policial, geralmente o aluno tem aquela impressão, e nesse caso específico a falsa impressão, de que o estudante de direito, ou seja, aquela pessoa que é formada em direito, que fez faculdade de direito e já teve contato com essas outras matérias, né, constitucional, administrativo, penal, processo penal, essa pessoa tem uma vantagem. Por quê? Porque ela já passou por isso, ela já viu na faculdade. Mas o que acontece? No concurso da Polícia Federal específico, essas matérias, elas estão diluídas no bloco 1, que é o bloco que tem mais matérias. A gente viu aqui nos slides que é o bloco responsável por grande parte das matérias. Então, as questões, os itens de direito, os itens das matérias jurídicas, elas vão estar diluídas ali em todas aquelas questões. Agora, com uma observação, com um ponto específico. E aí eu vou chamar a atenção para vocês novamente para a matéria direitos humanos. Por quê? Direitos humanos, nas provas policiais que não tinha essa cobrança em provas anteriores, quando ela começou a ser cobrada, ela veio de forma muito incisiva. Delegado, por exemplo, de Minas Gerais, que a gente teve recentemente, a gente teve 10 questões de direitos humanos. Então, a tendência, o que se espera, é que tenham bons itens relacionados a essa matéria de direitos humanos. Isso implica necessariamente numa redução da carga das outras matérias, não apenas matérias jurídicas, né, mas todas aquelas do bloco 1. Agora, claro, você vai ter que fazer um estudo ali, principalmente pontual, dessas matérias jurídicas, principalmente direitos humanos. Mas não é
um atraso, né, digamos assim, uma desvantagem se você não é formado em direito. Aliás, no concurso para agente da Polícia Federal e para agente prescrivão, o pessoal das exatas acaba que ganha, de certa forma, uma vantagem. Por quê? Em razão da grande cobrança de contabilidade e estatística. Estatística fica ali no bloco 1, então acaba que está diluída dentre os demais itens. Agora, contabilidade pega a prova para agente de polícia. 24 questões é só a respeito de contabilidade. Então, se você tem aquelas noções, se você já passou por isso, seja na faculdade ou seja estudando para outros concursos, você muito possivelmente vai estar na frente de quem nunca viu. E o pessoal da área jurídica, o pessoal do direito, em regra, é um pessoal que tem um pouco de aversão ali às ciências exatas, né? Então, o pessoal geralmente não gosta e quando tem que estudar, é uma coisa que é muito sofrida, digamos assim. Então, acaba que a vantagem se inverte. Então, não precisa se preocupar se eventualmente você não teve contato com isso na sua faculdade. E para terminar, trago aqui para vocês aquilo que eu tinha adiantado no início a respeito desse descontaço aí, para você que quer estudar para Polícia Federal, seja para o cargo de agente, seja para o cargo de escrivão. Ainda dá tempo de você se preparar, ainda dá tempo de você evoluir nesse estudo. Eu falo para vocês desde o início, todas as oportunidades que eu tenho, que eu sou um apaixonado pelo desenvolvimento que o estudo traz. E esse desenvolvimento, ele passa inclusive por isso, por você saber que, essencialmente, na essência do estudo, você não está competindo com os outros milhares de inscritos que vão fazer essa prova, né? Enfim, que vão fazer esse concurso. Você está competindo com você mesmo. Você está competindo com a sua versão de ontem, com a sua versão da semana passada. Porque se você estuda para concurso público e não tem em mente que o que você está querendo é um projeto de médio e longo prazo, você está aqui só perdendo tempo, na verdade. Então, sabendo que é um projeto de médio e longo prazo, e você começa a se comparar não com os outros, mas com você mesmo, quando você continuar nessa linha de evolução, cada vez mais evoluindo, você vai evoluir a tal ponto que vai chegar um momento em que você vai ser aprovado, que você vai passar naquele concurso que você tanto quer. É por isso que eu falo, se alguém chega e me pergunta, olha, dá tempo de estudar para a Polícia Federal? É óbvio que dá. Afinal de contas, o que você quer ao final desses 2 meses é estar melhor do que no início. Então dá tempo sim. Você nunca vai estudar para um concurso só 2 meses. Você nunca vai estudar para passar, para ocupar um cargo público só por 2 meses. Então pega esses 2 meses, se você está começando agora, se você está começando do zero, você nunca viu que quer começar a estudar para concurso, pega esses 2 meses e estuda bem, estuda firme, porque ao final desses 2 meses, ainda que você não consiga a aprovação, você vai conseguir uma evolução. E essa evolução, ela vai te incentivar a, depois de uma reprovação, sentar e voltar a estudar até você conseguir chegar na sua aprovação. Eu sei que é um dos maiores clichês do estudo para concurso público, mas não deixa de ser uma verdade, que só não passa quem desiste. E a verdade é essa, só não passa quem desiste. Então, se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para você não perder nenhuma publicação, nenhuma notícia, seja referente a concursos da área federal, seja referente a concursos da área estadual, concursos da área policial, concurso dos tribunais, Correios, INSS, enfim, se inscreva que aqui a gente tem muito conteúdo, sempre pensando em adiantar as informações para vocês e fazer com que vocês saiam na frente ali em toda essa preparação, tá certo? Eu espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos. Até lá, tchau, tchau.